Muito bem, queridos. Sejam todos bem-vindos aí. É um prazer para mim, para a professora Paula, estar toda sexta com vocês para tirarem as dúvidas, para que vocês questionem, perguntem. Podem ficar à vontade, tá? Porque eu estou de olho no chat, se quiser fazer alguma pergunta ou se quiser falar alguma coisa, só levanta a mãozinha que eu ligo o seu microfone, tá? Para você perguntar, falar. Beleza? Então, ou faz a pergunta aqui no chat, para a gente poder esclarecer, né, as dúvidas que vocês têm, as questões que vocês mais têm. Hoje eu separei um assunto para a gente conversar um pouquinho sobre atualizações. Atualizações. As atualizações que nós tivemos, né, recente, em que obviamente já estão sendo cobradas na prova de vocês. E tem muito aluno errando, né? Muito aluno errando mesmo, tá? Então, fiz um apanhado aqui, né, de lembrança de algumas atualizações recentes que a gente precisa focar, entender direitinho, tá? As primeiras, as mais básicas, né, que nós tivemos é com respeito a transporte de crianças. Tivemos duas atualizações importantes, tá? E os Detrans, eles amam colocar isso porque sabem que são questões bastante cobradas e tal, né? Porque é do dia a dia, faz parte do dia a dia, né? Por exemplo, criança para ir no banco da frente, gente. Criança para ir no banco da frente. Ele tem que ter que idade de um carro? A Janaína está ali, ó, tem que ter 10 anos, né? Isso, ó, Josivaldo fez assim, né? 10. Não, gente. Tudo errado. Mudou de novo. Mudou de novo não, né? Eles só adaptaram. Uma criança para ir no banco da frente tem que ter 1,45 m. Entendeu? Não é mais 10 anos. Seu filho tem 8 anos, tem 1,45 m, ele pode ir no banco da frente. Então agora é por altura, não por idade. Se ele tiver 11 anos e ele tiver menos de 1,45 m, ele tem que ir ainda aonde? No banco de trás. Pegou isso aí? Então, não é mais... a criança, independentemente da altura, pode ir no banco da frente? Não, ele tem que ter atingido 1,45 m, independentemente da idade. Abaixo de 1,45 m, você vai pegar a trena, vai medir teu filho lá. Abaixo de 1,45 m, moleque, vai para trás. Pega a trena lá, mede ele. Né? Se ele tiver mais do que 1,45 m, tu pode sentar do meu lado agora. Virou homem, virou mulher. Né? Essas são as novas alterações. No banco de trás, se a criança tiver abaixo de 1,45 m, só no banco de trás com o cinto do carro, tá? Sempre. Cinto de 3 pontas, né? É aquele critério, né? Até 1 aninho de idade, bebê conforto, de 1 ano até ali os 7 anos, mais ou menos, né? 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio, você vai usar a cadeirinha. Né? A partir dos 4 anos e meio até 1,45 m, até beirando 1,45 m é o buster, né? O assento de elevação, que ele vai sentar, vai ficar um pouquinho mais alto, vai passar o cinto do carro, para não pegar, o cinto não ficar tocando no pescoço. Né? O cinto não ficar tocando aí no pescocinho. Tá? Então, entendeu essa atualização? Entendeu essa atualização? Criança no banco da frente a partir de 1,45 m. Outra coisa sobre criança. E na moto, gente? Criança pode ir numa moto com quantos anos de idade? Você, papai, Janaína, Gilmar, Josivaldo, pode transportar uma criança que tenha no máximo quantos anos? No mínimo, né? Perdão. O Gilmar está dizendo 7. O Gilmar... 7 ou 10, Gilmar? 10? Lembrou, né? A professora Paula já ia dar um cascudo aí. Muito bom. É 10 anos, né? Eram 7, tá? Então, cuidado com isso para a prova. Eram 7. E agora ficou 10, né? Então, uma criança só pode ser transportada, isso, Adriano, 10 anos, né? Uma criança só pode ser transportada numa moto se ela tiver a partir dos 10 anos.
Toda vez, pessoal, que o Código de Trânsito Brasileiro falar sobre transporte de crianças, ou falar a palavra criança, se alguém estiver cometendo algum desrespeito, é uma infração de que natureza? Falou de criança, a palavra está lá, criança, é uma infração de que natureza? A professora Paula está respondendo, não é para tu responder, não. Eles estão participando, eu vou participar por eles. É GG, gente, é gravíssimo. Compreendem? Então, toda vez que a palavra criança vier numa infração, você marca gravíssimo. A criança menor de 7 anos, criança transportada de maneira inadequada, criança menor de 1,45 m, tal. Então, falou a palavra criança, você sabe que é gravíssimo. Né? Que é gravíssimo. Sou obrigado a ligar o farol em rodovia? Sim ou não? Sou obrigado a ligar o meu farol em rodovia? Estou viajando. Tem que ligar obrigatoriamente o farol? Sim ou não? Lógico que não, gente. Tá errado. Vocês estão assistindo jornal demais. Jornal fala tudo errado. Você só é obrigado a ligar o farol, ó, presta atenção nessa, numa rodovia, se for rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano. A obrigatoriedade do uso do farol, mesmo durante o dia, nas rodovias, é somente em rodovia de pista simples. Ó, o que é a pista simples, né? Mão e contramão. Em rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano. Fora do perímetro urbano. Em rodovia de pista simples, fora. Por exemplo, você está numa rodovia de pista simples, mas está dentro da cidade, está ligando uma cidade a outra ali dentro do mesmo município, né? Está ligando duas regiões, 2 bairros. É uma rodovia de pista simples. Aí não precisa ligar o farol. Agora, quando você vai fazer aquela viagem, você pega aquele estradão, né? Só mato de um lado, mato do outro, e for uma rodovia de pista simples, durante o dia, você é obrigatório ligar o farol. Se for rodovia, gente, de pista dupla, não importa. Pode ser dentro da cidade, como fora dela, não é obrigatório ligar farol. Tá? Então, farol, durante o dia, para os veículos, somente em rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano. Outra atualização. Com respeito ao DRL. DRL, você sabe o que é isso, gente? DRL? DRL? Você já viu um carro, quando você liga ele, e ele já fica com aquelas luzinhas ligadas na frente? Todo chique. Parece uma luz de LED. Já viu? Esse carro, você liga, ele já fica com aquela luzinha. Só aquele DRL, os carros que já têm o DRL, que é luzes de rodagem diurna, ou seja, uma luz de LED de rodagem diurna, né? Você pode rodar com ela, o carro você liga, ela já liga. Né? Então, essa aí, você não precisa ligar o farol, né? Porque o DRL já funciona como tal. Todos os carros no Brasil fabricados de 2021 para cá são obrigados, 2022, perdão, para cá, são obrigados a ter o DRL já de fábrica, tá? De fábrica. Luzes de rodagem diurna, aquele farolzinho de luz branquinha que fica na frente de alguns carros, você ligou, ele já acende. Tá? Então, esse é o chamado DRL, né? Luzes de rodagem diurna. Com respeito ao processo de habilitação, algumas alterações interessantes que nós tivemos foi principalmente com respeito às infrações que você não pode cometer para poder se habilitar, né, em outra categoria. Isso é relevante, tá, gente? Eu tiro o barulho, esse barulho continua. Ó, por exemplo,
Se eu tenho categoria A e B, categoria B, né? Eu quero passar para a categoria C. Ó, eu tenho B. Eu quero me habilitar na categoria C, para dirigir caminhão, né? Para dirigir caminhão. Aí tem aqueles detalhes, né? O motorista não pode ter cometido infrações, né? Mas quais são as infrações que a gente não pode cometer? Da B para C. Você não pode cometer duas infrações médias, nenhuma grave, nenhuma gravíssima. Então, de B para a categoria C, você não pode ter gravíssima, não pode ter grave, nem duas médias. Nem duas médias. Então, você não pode cometer infrações. De B para a categoria C. Agora, eu tenho B, eu quero categoria D. B, eu quero categoria D. Você só não pode ter cometido duas gravíssimas. Tá? Agora, você pode ter grave, pode ter média, pode ter leve. Então, só para a categoria D, de B para D, eu tenho categoria B, eu quero D, eu quero dirigir ônibus. Nos últimos 12 meses, eu não posso ter duas gravíssimas. Eu posso até ter uma gravíssima. Eu não posso ter duas. Tá? Duas gravíssimas. Baixa esse áudio. Duas gravíssimas. E a mesma coisa gente, se eu tenho C ou D e quero categoria E, né, eu só não basta ter duas gravíssimas, eu não posso ter duas gravíssimas nos últimos 12 meses. Então, esse critério de qual infração eu posso ter para mudar de categoria, né? Você não pode ter infração nenhuma. Então, de categoria B, quando você for se habilitar, você não pode nem, né, dirigir, né? Você não pode RG, CPF, são os pré-requisitos. RG, CPF, né, 18 anos, ler e escrever. Agora, de B para a categoria C, é grave, gravíssimo e duas médias. Você não pode ter nos últimos 12 meses. De B para D, você não pode ter duas gravíssimas. De C e D para E, para a categoria E, não pode ter duas gravíssimas. Então, vamos assim, qual é a infração que você não pode cometer? É gravíssimas, né? De jeito nenhum. Porque senão você não se habilita numa categoria maior que você está pretendendo. Com respeito a essa questão de processo, né, de habilitação, por exemplo, se você vende o carro para alguém, você tem quanto tempo para transferir isso para o seu nome? Essa pessoa que comprou, perdão, tem quanto tempo para transferir para o nome dela? 30 dias. A pessoa que comprou o carro de você, ele tem 30 dias para transferir o carro para o nome dele. E você tem quanto tempo, gente, para identificar para o Detran, para dizer para o Detran que você vendeu? Para identificar o condutor? Para fazer o documento de transferência? Quanto tempo você que vendeu tem para declarar para o Estado que o carro não é mais seu? $60 dias. Bem mais, né? É o dobro. Tá? Então, o novo dono, ele tem 30 dias para declarar, para fazer a transferência para o nome dele, e o ex-dono tem 60 dias para declarar a venda. E é obrigatório, tá, gente? A declaração da venda de um veículo. Obrigatório. Quem compra tem 30 para transferir para si. E quem vende tem 60 para declarar para o Estado. Eu sugiro que, quando você for vender um carro, que você declare para o Estado no primeiro dia que você já vendeu. Não fica com o carro que você vendeu no teu nome, não, senão você... Entendeu? Então, você vai ficar ruim. Tá? Esse cara rouba, trafica, sequestra, mata, regaça meio mundo de gente, a polícia vai bater na tua casa. Entendeu, Antônia? Não vende o seu carro sem transferir, sem declarar para o Estado que não é mais teu, não. Senão, imagina, a polícia chega aí, cerca a tua casa, entra pelo telhado. Cadê a Antônia? Cadê a Antônia? Foi você que traficou, sequestrou, roubou, matou, assassinou? Cadê ela? É a dona, ela é a dona. Ah, não. Até você explicar que focinho de porco não é tomada,
já levou um cacete. Já foi presa. Não pode. Então, lembra disso, tá, Ivone? Você vender sua Ferrari aí, essa Ferrari que você tem aí, lembra de vendeu, declara para o Estado que o carro não é mais seu. Né? Senão ixi, vou nem dizer para vocês o trabalho que isso dá, né? De transferir. Isso foram algumas mudanças que a gente teve com respeito a prazos, tá? Isso tem que estar atualizado aí. O exame toxicológico, ele é obrigatório. Ó, droguinha, vocês que... Lógico, vocês não fumam, vocês não bebem, né? Nada disso. Né? Então, assim, mas a galera que se droga, eles estão enrolados agora. Tem que fazer o exame toxicológico, gente. E se der positivo, não renova a habilitação. Só que é somente para quais categorias? É somente para quais categorias? O exame de droga, o exame toxicológico, é somente para quais categorias? A e B, por exemplo, a galera que dirige categoria moto e carro, é obrigatório exame toxicológico? Isso não é. Até se fosse, já resolveu o problema de engarrafamento no Brasil, né? Imagina a gente tirar todos os drogados da rua, gente. Tá doido. Ia ser um sossego. Ia ser um sossego. Então, olha, não é para categoria A e B. O exame toxicológico é somente para categoria C, D e E. C, D e E. A categoria C, categoria D, categoria E, né, é só para essas categorias, mas para quem dirige também, tá? E detalhe, é para quem dirige. Categoria C, D e E, para quem dirige. Por exemplo, eu tenho categoria E. Eu tenho categoria E. Eu, professor Fábio, eu sou obrigado a fazer o exame toxicológico se eu não dirijo? Entendeu? Não. Porque a multa só é aplicada para quem for pego dirigindo. Só que assim, na renovação, se eu quero manter a minha habilitação e se eu vejo a possibilidade de algum dia dirigir um veículo, eu renovo, né? Faço ali o exame, não tem medo não, né? Faz o exame. Mas é só para quem dirige, né? E qual é a multa, gente? Qual é a multa para quem for pego dirigindo com exame toxicológico vencido? Exame toxicológico vencido, isso, gravíssima, vezes 5. Boa, Josivaldo. Josivaldo, Paulo, vai gabaritar essa prova, hein? Hein, Paula? Josivaldo vai gabaritar, hein? O bicho tá bruto? Está bruto. É o Josivaldo ou o Gilmar? Josivaldo. Josivaldo? Ele falou ainda aqui, ó, gravíssima vezes 5. Calma, esse é o aluno. É isso aí, Jô. Muito bom. Então, a gravíssima vezes 5, gente. Vezes 5. Suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir por 3 meses. 3 meses de suspensão. 3 meses de suspensão. O motorista é suspenso. Exame toxicológico, né, vencido. E a questão de pontos, gente? Qual é o limite máximo de pontos? Se você atingir esse limite, você perde a carteira. Você tem a carteira suspensa. Qual é o limite? Atualizações. Qual é o limite de pontos? A Eva está no bolso aí. Liga o microfone para todo mundo ouvir a aula também, Eva. Bota todo mundo aí. O povo aí está fazendo nada. Gente, ó, vamos ouvir a aula do professor Fábio aqui. Deixa eles ouvir também, para participar. E aí, gente? Muito bom, Eva. Parabéns. Se esforça, querida. Tá no ônibus ali, ouvindo a aula. Logo, logo você vai estar, sair desse cata aí, vai estar na sua Ferrari. Para cima e para baixo. Quantos pontos, pessoal? Qual é o limite? Chegou no limite, perdeu. É suspenso. Hein, Antônia? Lembra, Antônia? Lembra, Eva? Lembra, Ivone? Marinalva, Regina, Aparecida, Josivaldo, Jordan, Gilmar. Se você atingir qual limite, a sua habilitação é suspensa? Wanda. O limite de pontos é 40.
você atingir 40 pontos na habilitação, sua habilitação é suspensa. Habilitação é suspensa. Limite de 40. Só que 40 não é para todo mundo, gente. 40 não é para todo mundo. Lembra disso, 40 é só para quem não comete gravíssimas. Porque se a cabrita, né, se o cabra cometer uma gravíssima, o limite dele cai para quanto? O limite dele cai para quanto? Ó, se não tem gravíssima, o limite é 40. Se tem uma gravíssima, o limite é quanto agora? Aí o limite de pontos é 30. O limite de pontos é 30. Boa. E se eu tenho duas gravíssimas, meu limite já vai para quantos pontos? Limite de quantos pontos? Isso, aí vai para 20. Mas lembra disso, limite de 20, gente, é só para quem comete duas gravíssimas. Limite de 30 é para quem comete uma gravíssima. Limite de 40 é para quem não tem infrações de natureza gravíssima. Quem exerce atividade remunerada, como motorista de Uber, motorista de ônibus, motorista de caminhão, esses que exercem atividades remuneradas, o limite de pontos deles é 40 pontos, independente, gente, independente da infração cometida. Só para quem exerce atividade remunerada, tá? Então, quem exerce atividade remunerada, o limite é 40 pontos, independente da infração cometida. Então, vocês que vão ser Uber, né? Se você vai ser motorista de ônibus, não? Dirigir carreta, espaçonave, motoca, isso. Então, se você for iFood, né, também, então, olha, exerce atividade remunerada, gente, aí é 40 pontos, independentemente das infrações cometidas, tá? Independente aí das infrações cometidas, né? Então, a questão de pontos no prontuário de habilitação. Então, a mudança que eu estava aqui agora na mente, esqueci. Daqui a pouco eu lembro dela. Vamos aqui às infrações, né? Algumas das infrações que foram alteradas. Por exemplo, a moto com farol apagado. Moto com farol apagado. É uma infração de que natureza? Moto com farol apagado. Porque a moto é obrigatório, gente. Ligou a moto, o farolzinho dela tem que estar aceso. Sempre foi. Só que mudou a infração. Era gravíssima. E agora virou infração de natureza média. Ivone, média. Entendeu? Era gravíssima. Agora virou infração de natureza média. Infração de natureza média. Lembra disso. Era gravíssima, virou infração de natureza média. Farol apagado nas motoquitas. Tá? Motoquitas. Foi adicionada uma infração a mais, que é tornar o trânsito perigoso para os ciclistas, ou ameaçar ciclistas que estejam transitando na via. Não deixar a distância de segmento. Foi incluído recente. É uma infração de que natureza, gente? Tirar fininho do ciclista. Ó, é gravíssimo, né? Gravíssimo. E qual é a distância mínima que, ao ultrapassar um ciclista, a gente tem que deixar para ele, gente? Qual é essa a distância mínima? 1,5 metro, né? 1,50 metros. 1,50 metro é a distância mínima que você precisa deixar
a ultrapassar um ciclista. E o Detran ama botar essas perguntas na prova, tá, gente? Questão de ciclista, o que você tem que fazer quando o ciclista, tal, aquilo tudo lá. Tá? Então, é uma das atualizações que nós tivemos fortes aí, né? Essa questão dos ciclistas, tal, dos equipamentos. Então, falei das vias. Me fugiu algumas alterações. Minha cabeça aqui. Ia falar e... Deixa eu lembrar aqui. Eu vou falando, a gente vai... Vou lembrando, tá? Que eu vou para vocês. Infrações que também foram alteradas foi as questões de pontos, tá? Existiam algumas infrações que aplicavam-se pontos. Agora elas não têm mais pontos. Por exemplo, se você dirige embriagado, gente, quantos pontos são aplicados para quem dirige embriagado na carteira? Quantos pontos caem na carteira para alguém que dirige embriagado? Antônia sabe essa. Antônia sabe. A Paula está dizendo que tu sabe, Antônio. Antônia sabe, que ela veio comigo essa semana. A Inone diz que é 7, a Wanda diz que é 7. Vocês concordam, gente? Quantos pontos, Josivaldo? Josivaldo também sabe. Antônia tá... tudo bem. Gilmar sabe, Gilmar, quantos pontos? Ó, dirigir embriagado cai em quantos pontos na carteira? Muito bom. Quem disse 7 pontos, Kelma botou 10 pontos. Parabéns, tudo errado. Não tem ponto, gente. Olha lá, a Antônia tá lá, ó, não tem pontos. Josivaldo vibrou, né? Não tem pontos. Por que não tem ponto, professor? Porque tem suspensão da carteira. Entendeu? Então, tem suspensão da carteira, não tem ponto. Toda infração que tiver suspensão, que é dirigir embriagado, tipo fazer racha, dar cavalo de pau no carro, tem suspensão, não tem pontos. Porque analisa, gente, se eu já vou suspender, para que eu vou? Eu vou te dar mais 7 pontos na tua carteira, só para o senhor deixar de ser otário. Fica aí, entendeu? Dando cavalo de pau, vou te dar mais 7 pontos. O cara já vai ser suspenso. Para que ele quer 7 pontos na carteira? Então, a infração já cabe suspensão. Era uma burocracia ridícula, né? O cara vai ser suspenso, para que eu vou dar ponto? Então, se a infração, que é de natureza gravíssima, tem suspensão, ela não tem aplicação de pontos. Os pontos não serão aplicados, tá? Então, pontos não serão aplicados. A outra que mudou com respeito a isso é, por exemplo, eu vendi meu carro para o Josivaldo. Vendi meu carro. O Josivaldo não tinha 30 dias, gente, para poder... O Josivaldo não tinha 30 dias para mexer nos documentos e transferir para o nome dele? Se o Josivaldo não vai lá nos 30 dias, qual é a multa que ele ganha mesmo por não transferir o veículo no prazo? É multa gravíssima, é multa grave, é média ou é leve? Não transferir no prazo. É o que, Josivaldo? É grave. É grave. R$195. E quantos pontos na carteira? Nenhum. Não tem ponto. Não tem pontos. Tá? Você só ganha a multa de 195, mas não tem pontos. Então, se você deixar de transferir no prazo estabelecido, foi retirado os pontos. Tá? Porque não é multa de trânsito, né? É multa de documento. Você pagou? O Josivaldo já conhece. 195 pagou, é grave. Mas não precisa, não responde pelos pontos, até porque não é de infrações. Né? A outra é, gente, se você esqueceu o documento de habilitação em casa, você não tem ele nem via celular, né? Você não tem o seu via celular. Aqui, ó, o CDT, deixa eu mostrar para vocês, ó.
Esse aqui é o carteira digital de trânsito, já vai baixando, tá, gente? Você não tem a carteira ainda, mas já é meio caminho andado, já baixa o aplicativo. Quando a carteira chegar, você já está com o aplicativo em mãos. Esse aqui, sumiu meu aplicativo. Aqui, achei. Ó. Isso aqui é o aplicativo ó, da carteira digital de trânsito. Deixa a câmera focar aí, que a câmera aqui ela só foca por vontade própria. Quando ela quer trabalhar. Aí, ó, focou. Focou e desfocou a miserável. Tá vendo aí, ó? Carteira digital de trânsito. Esse é o aplicativo que você vai baixar para a sua habilitação ficar dentro dele. Aí quando você clica aqui, o policial chega lá para você na blitz, carteira de habilitação, os documentos do seu veículo, cidadão. E tu, oxe, agora, seu polícia. Oxe, agora, sua autoridade. Aí tu chega lá no teu celular, só um momento, deixa eu pegar a rede Wi-Fi aqui. Ó, já peguei o Wi-Fi. Aqui, ó, seu polícia. Ó, com gosto. Aí tu abre lá, ó o bonitão que apareceu aqui. Eita. Olá, Fábio. É desse jeito, gente. Olá, Fábio. Aí tem aqui embaixo, ó, habilitação e veículo. Eu aqui. O que gostaria de fazer hoje? Habilitação ou veículo? Habilitação. Aí você chega lá, o policial quer ver a habilitação, né? Tu clica aqui na habilitar, ó, QR Code, quer de dólar. Ó, eita, moleque. Tu apresenta a carteira de habilitação para o polícia. Ele é obrigado a aceitar no aplicativo, gente? Sim, isso aqui vale em qualquer lugar, gente. Você vai viajar de avião, chega lá na moça e mostra a sua habilitação. Isso aqui vale como apresentação em qualquer lugar. Ninguém anda mais com documento, não. Gente. Esse negócio de andar com o RG, parou com isso. Né? Tá aqui, ó. Tudo que eles precisam saber, até meu exame toxicológico, ó. Aqui, ó. Exames toxicológicos. Aí eles vão querer saber, aí eles vão ler aqui, ó. Exames toxicológicos. Aí diz se está vencido ou não. A câmerazinha não tá facilitando, mas ela está dizendo aqui se ele está vencido, qual foi a última vez que eu fiz o exame toxicológico, tudo que eles precisam saber. Sua carteira de habilitação. Agora, se eu não tiver, gente, não abri uns negócios aqui. Se eu não tiver, uns negócios novos. Ó, documento do veículo, você coloca aqui também, ó. Olha para você ver a quantidade de veículo que o professor Fábio tem no nome dele. Ó a Ferrari, ó a Ferrari. Oxe, que tristeza. Que coisa, amor, que diz que eu não possuo veículos. Se eu atualizar, será que vai? Eita. É porque tá tudo no nome dela, gente. A mulher do carro aqui é a Paula. É os 4 carros, né, amor, que nós temos. Tudo no nome dela. Carro, multa. Multa é ela que comete. Tá? Mas, ó, infrações, eu tenho alguma? Ó, vamos ver se o professor Fábio é exemplar. Cadê aqui? Por infrator. Você não possui infrações. Aqui nós mata a cobra e mostra o pau. Negócio de desrespeitar as leis de trânsito, não. Você não possui infrações registradas. O que eu quero dizer com isso, gente? Se o Detran, um policial, te pede o documento e você não tem nem ele digital, nem ele impresso, você comete uma infração de que natureza? É leve, é média, é grave ou é gravíssimo? Antônio diz que é média. A Kelma diz que é leve. Leve de ladrão. A Eva diz que é gravíssimo. É o que, Josivaldo? É média. Josivaldo diz que é média. A Ivone diz que é grave. Então, se você disse que é gravíssima, você errou. Se você disse que é grave, você também errou.
Se você diz que é média, parabéns, você também errou. Josivaldo comemorou antes da hora. Ô, meu pai. É leve, gente. É leve. É leve. Então, se você esquece o documento, é leve. E quantos pontos vão na carteira? Quantos pontos vão para a carteira? Quantos pontos? Não, Vânia. Nenhum, gente. Não tem ponto também, não. Lembra? A gente está falando daquelas que não tem mais pontos. Essa é outra. Quantos pontos vão para a carteira do motorista que esquece o documento em casa? Não tem pontos. Não tem ponto. Lembrou aí? Depois vocês dão uma revisada. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou botar essa aula lá. Aí você relembra quais foram as que eu falei. Tá? Que não tem mais ponto. Então, essas infrações, elas não têm mais aplicação de pontos no prontuário do motorista, tá? O prontuário do motorista. Outra coisa, eu estava esquecendo, agora eu lembrei-me do que estava pensando, lembrando, que é a questão, gente, dos prazos, né, de renovação dos exames. Os prazos, as renovações foi alterado também, né? De quanto em quanto tempo vocês vão ter que renovar mesmo o exame médico? Ó, o Carlos disse que ele 10. Ó, só se achando. Eu 10. Tu tem o quê, Carlos? Tu já tem o quê, Carlos? Tu tem uns 50? Sacanagem, Carlos. Gente, a renovação ela é de 10 em 10 anos. Para alguém que tem até 50 anos de idade. Até 50 anos. Entendeu? Ó, a renovação ela é de 10 em 10 anos para quem até tem 50 anos de idade. 50 anos. Se eu tô com 49, né? Eu com essa cara de 20, eu tô com 49. Ó, olha o esquema, eu tô com 49. Isso aqui não é cabelo branco, não, gente. Isso aqui é a nova moda em Paris, né, Paula? A Paula que fez. Chama-se flechas, né? Chama-se flechas, assim que eles fazem. Em Paris. Paris é assim. Aí, ó, o Carlos falou, te ajudou, falou que é luzes. É, tipo as luzes, flechas de luzes de Paris. É um negócio, coisa fina, coisa fina. Né? Mas assim, ó, eu com essa 20 aninhos de idade, 20 anos de idade, a minha renovação vai ser de 10 em 10 anos. Mas se eu tiver com 49 anos de idade, renovei hoje, gente, minha renovação vai ser daqui quanto tempo? Tô com 49. 10 anos também. 10 anos também, até 50 anos, gente, até um dia antes do aniversário. Vou fazer aniversário amanhã de 50. Bodas de ouro na vida. Bodas de ouro na vida é top, hein? Ó, vamos supor, amanhã tu vai fazer boda de ouro na vida. 50 anos de idade amanhã. Se eu for renovar hoje, entendeu? Se eu for renovar hoje, eu renovo daqui 10 anos. Só com 59 que eu vou lá fazer, porque é 10 anos. Tá? Se eu deixar para fazer amanhã, nos 50 anos, é 10. Entendeu? Aí eu só vou renovar com 5. Amanhã, se eu for amanhã, com 50 anos, a próxima renovação só vai ser com 5. Isso aí, gente, é o quê? É um erro do sistema. Entendeu? Aí fazer o quê? Então, nós aproveitamos. Então, quem tem 49 anos, se você iniciou o processo antes dos 50, a próxima renovação é com 10. Entendeu? Agora, eu passei dos 50 até os 70 anos, eu renovo de quanto em quanto tempo? Eu não, né? O Josivaldo ó, já passou de 50. Né, Josivaldo? 38, 58, 53, né? 50, ó, 50, 53. Isso.
Aí, ó, o Josivaldo que já passou dos 50. Aí ele vai renovar de quanto tempo, gente? Quanto tempo? Aí o garoto de 50, ó, 53 anos, vai renovar de você que está falando aí. Ele que está aí nos 53. Né? Então, ele que está já com 53, aí a próxima renovação é com 5 anos. Passou dessa idade até os 70, gente. Bagaceira de 70. Eita, tá 70, o que o cara quer dirigindo, né, meu irmão? 70, 80. Bem que a gente já teve uns alunos. 70, 80, eu tive um aluno de 103 anos de idade. Não na obtenção, para renovação. Mas, ó, de 50, gente, até 70 anos de idade, a renovação é de 5 em 5. E após os 70? Aí renova de 3 em 3. Entendeu? Entendeu, Eva? Entendeu, Ivone? Até 50, 10 em 10. 50 a 70, 5 em 5. Após os 70, perdão, de 3 em 3. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver mais alguma alteração que se eu esqueci. Alguma das atualizações mais importantes, né, das provas. Acho que basicamente... Essas aqui mesmo, né? Muito bem, gente. Vocês têm alguma dúvida? Alguém que fez prova essa semana? Alguma questão que você ficou assim, boiando, bonito? Fique à vontade para fazer alguma pergunta aí. Quiser levantar a mãozinha e perguntar, pode ficar blue. Deixa eu ver se eu acho aqui até uns exercícios aqui para vocês. Umas questõezinhas. Vou botar vocês aqui. Pode ficar à vontade aí. Alguma dúvida que vocês tenham aí, a aula é de vocês. Inclusive, a galera que está assistindo gravada, coloca aqui no chat, tá? Do YouTube aí, quando vocês receberem, que eu vejo, tá? Eu vejo. A Eva está falando sobre classificação dos veículos. Você já viu, Eva, uma aula que tem lá na plataforma só disso? Você já assistiu ela? Lá na plataforma do curso, tem uma aula específica só de classificação dos veículos. Quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Você às vezes se confunde lá com o que é tração, o que é espécie, o que é categoria. Só achar aqui uns exercícios aqui para vocês, de atualizações. Achei 2 aqui. Ó, uma coisa que eu digo muito, Eva, com respeito à classificação dos veículos, é você entender, quando eu classifico algo, né, eu classifico ela por competência, né? Às vezes, por exemplo, numa empresa, né, você classifica seus funcionários. Você vai ter o gerente, né, ele serve para quê? Você vai ter o vendedor, isso é classificação, né? Os veículos têm uma classificação. Aí a gente classifica eles só de 3 maneiras, né? Tração, espécie e a categoria. Tração é o que move o veículo, é o que dá movimento, né? Tração, fala assim, classifique os veículos quanto a tração. Aí tu esquece tudo, só pensa naquilo, né? Automotor, né? Gera fumaça, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque.
é o que move. Tração é o que move. Espécie é a finalidade. Às vezes você olha para alguém e fala assim, já viu? Né? Às vezes você quer falar de, sei lá, você quer brigar com alguém, né? Às vezes alguém olha para tu, para a gente e diz assim, que espécie de pessoa ele é? É meio chulo, né? Meio pesado. Que espécie de pessoa você é para vir me dizer isso? Entendeu? Que espécie de pessoa você é? Não, ela está perguntando o quê? Para que tu serve? Para que tu serve? Né? Você olha bem sério para a pessoa, que espécie de pessoa você é? É mais boa. Mas para que tu serve? É a mesma coisa. Qual é a finalidade? Então, a espécie é a finalidade. Ela serve para quê? Para carga, para passageiro. Carga, passageiros, para transporte dos dois juntos, né? O misto. Você não precisa ficar decorando, é aquilo que eu digo, decorando quais são as de tração, espécie e categoria. Você entendeu a classificação? Já é o que cai na prova. Só você separar na cabeça. Tração é aquilo que gera movimento, que faz ele andar. Espécie é a finalidade, para que ele vai ser usado. Se é para carga, para passageiro, né, para especial, né, que são veículos de utilidade pública, especiais, aí tem de tratores, né, são os de tração, né, tem os de competição, os de corrida, né, basicamente os de coleção, os velhos, antigos, né, aqueles carros placa preta, né, qual é a finalidade? Né? E quanto à categoria, é quem usa. Qual é a sua categoria? A minha categoria é oficial. Né? É o que? É polícia? É presidente? Minha categoria é de embaixada. O meu carro é de embaixada. Tanto que quando a gente fala de categoria, a gente muda a placa. Todo veículo de categoria diferente da nossa, a placa dele é diferente. Tem a categoria particular, que é o nosso. Tem a categoria de oficiais, né, que é polícia, presidentes, governadores. A categoria de embaixada, que é aqueles carros de embaixada. Tem a categoria de aluguel, que é o táxi, o ônibus, o Uber, usa aquela placa vermelha. E tem a categoria de aprendizagem, que é o carro da autoescola, né, que vocês vão usar logo, logo. Então, é lembrar disso, ó. Tração é o que move. Espécie é para quê? Serve. Categoria é quem usa. Quem usa. Se você entender, por isso que eu digo, não fica tentando decorar. Entendeu esses 3 pontos? Tração é o que move, espécie é para que serve, finalidade, categoria é quem vai usar. Na hora da prova você consegue separar as 3 sem problema nenhum. Vou botar aqui, gente, ó, 2 questõezinhas aqui para vocês. Respondam elas aí para mim, ó. Da aula de hoje, hein, de atualizações. Pergunta 1 na tela. A, B, C ou D? Quem respondeu letra B, acertou. Resposta correta, letra B. 10 anos. Isso aí. Vamos para 2. Pergunta 2.
inferior a 70 e superior a 52. Quem respondeu letra D, acertou. Letra D, 5 anos. Ó, mais difícil, hein? Se liga. Resposta correta. Quem respondeu letra D, parabéns. Parabéns, Inone, ó. Gostei de ver. Respondeu na mosca. É isso aí. Vamos para a próxima. Quais são os documentos de porte obrigatório? Posso responder? Quem respondeu letra C, acertou. Letra C. PPD, permissão para dirigir, e CRLV, certificado de registro de licenciamento. Tem que ter o L de ladrão. Olha lá, ó, licenciamento. Certificado de registro de licenciamento do veículo. Do veículo. Tá? Certificado de registro de licenciamento do veículo. Tá? Letra C. Beleza, queridos? Muito bom. Gabaritou todas aí, Gilmar? Isso aí. Eva gabaritou, Inone, Aparecida, Antônia, Carlos, todo mundo, Josivaldo, Wanda, Israel, Regina, professora Paula, Marinalva, Jordan. Muito bem, queridos. Obrigado aí pela companhia, foi ótimo. Aula curtinha, mas bem proveitosa, né? Muito conteúdo, muito conhecimento. Tenham todos aí uma excelente sexta-feira. Descansem bem, relaxa, tá, Antônia? Vai tomar uma água de coco, entendeu? Ficar tranquila. Vai dar tudo certo, gente. Estamos juntos aí. Qualquer dúvida pode mandar para a gente, tá? Estamos sempre juntos. Só lembrando, pessoal que for ter prova semana que vem, entre em contato com a professora Paula lá no grupo, né, para ela agendar a sua aula na segunda noite, tá? De revisão, mais te enviar o material exclusivo para essa aula, tá bom? Então, quem for ter prova semana que vem. Obrigado, fiquem todos com Deus. Um bom final de semana para todos. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera. Tchauzinho. Com Deus. Fui.